Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, prefeito municipal, em nome dos quais eu saúdo a todos os demais vereadores e público presente. Eu serei breve aqui, mas quero fazer apenas alguns comentários a respeito de algumas situações. Então, a maioria aqui já me conhece, né, desta casa, mas não custa nada me reapresentar. Atualmente eu sou o procurador-geral do município de Bela Cruz. Estou nesta função desde o ano de 2014. Sou funcionário efetivo do município. Sou pedagogo, habilitado em matemática, além de graduado, né, em Direito e outras coisas mais. Mas também sou especialista na parte de auditoria pública e controladoria e também pela UES na parte de gestão pública municipal. Então é o seguinte, senhores, no que compete à atuação da Procuradoria, como a gente sabe que a Procuradoria ela não atua administrativamente na resolução de uma série de problemas, mas emitindo pareceres, não é? E dando apoio nas ações dos secretários, dos gestores e do prefeito municipal. Então, como foi questionado aqui sobre algumas situações, inclusive sobre a parte... Inclusive sobre a parte de ressarcimentos relacionado a inadimplências, relacionado aos descontos feitos pela Receita Federal no que diz respeito ao INSS. Então, inicialmente eu queria lembrar que, como eu já estou nesta Procuradoria e acompanho a vida política, basicamente, do município no decorrer desses anos, eu sei que esses problemas que existem atualmente, eles não são só problemas de agora. Eles são problemas que vieram se acumulando no decorrer do tempo. E da mesma forma, eu tenho total certeza e eu sei que nenhum gestor se omitiu, pessoal, com relação a tudo isso. Eu digo porque, quando eu acompanhei a gestão do prefeito Carlos Antônio, a gente via ele dia e noite preocupado com as questões do município, preocupado em resolver. Da mesma forma que eu acompanhei a preocupação do prefeito afastado, Eliésio Rocha, também preocupado com a resolução desses problemas. Então a gente saía da prefeitura 9, 10 da noite e a gente vivia, claro, e a gente ainda vive, como também a preocupação do prefeito João Osmar, a gente fica preocupado e pensa dia e noite, respira prefeitura, problemas. E isso, claro, é natural, isso é comum e faz parte, claro, também das nossas funções. Então, com relação à situação em si, pelo que parece, pelo que a gente vê, se a gente fosse ouvir só os comentários de redes sociais, se a gente fosse ouvir só os comentários das pessoas que não têm um conhecimento da real situação das finanças, a gente poderia dizer que o município está numa situação caótica. Mas não é bem isso, pessoal. O município não está quebrado, o município não está lá embaixo como muita gente tenta impor, como muita gente tenta apresentar o nosso município dessa forma. Não é isso, o nosso município está se erguendo, o nosso município tem um total potencial para melhorar, sim, e é como é de fato que a gente pode ver que já está melhorando. Mas com relação a essas situações aí jurídicas, além das dezenas de processos que o município já tem, que eu não vou me atentar aqui, eu quero só comentar que, com relação, pessoal, a algumas coisas que foram identificadas como problemas, seja por omissão do gestor, ou seja por omissão de algum outro setor do município, essas situações elas foram normalmente, na sua maioria, judicializadas. Eu lembro que eu entrei, por exemplo, com relação a essa situação da inadimplência da educação relacionada à construção de uma creche, que ela já vem desde lá a época de 2012, não é? Relacionado a isso, eu ingressei com ação de ressarcimento ao erário contra o ex-prefeito Daniel Adriano. Ingressei também com outra ação contra o prefeito afastado Eliésio Rocha, que dizia respeito justamente a uns valores que o município, sobre os quais o município deveria ser ressarcido. Claro, neste processo, inclusive o processo foi dado entrada aqui na Justiça Estadual, o juiz se declarou incompetente por entender que havia recurso federal, o processo foi encaminhado para a Justiça Federal e a Advocacia Geral da União entendeu que não tinha interesse no processo, então o juiz devolveu o processo aqui para a comarca. No decorrer desse tempo, o prefeito afastado ele fez o pagamento do valor que devia.
tá certo? E a situação quanto a isso encontra-se regularizada, mas o processo, claro, aguardando ainda o seu curso normal. Entretanto, o município vem, do decorrer desse tempo, enviando essas declarações, enviando as certidões narrativas dos processos para os órgãos competentes, para que eles possam, pelo menos, suspender essas inadimplências. Então, o município não está parado. Considerando tudo isso também, pessoal, o município tinha algumas inadimplências com relação aos sistemas de abastecimento de água. Que isso foi muito frequente, que vieram também lá de 2011, 2012, 2013, 2014. E essas inadimplências, elas ocorreram geralmente com relação à falta de documentação de terrenos, onde algumas pessoas, elas na época fizeram doações, porém quando chegou na hora de oficializar, embora a obra já estivesse em andamento, elas se recusaram, ou então não foram encontradas. Então, relacionado a isso, o município teve uma inadimplência. Eu ingressei judicialmente, consegui emitir o município na posse de 11 terrenos. Então, a nossa inadimplência com relação a isso, ela foi suspensa até que a gente apresentasse a documentação final, o documento público relacionado aos mesmos. Considerando também com relação à situação de algumas omissões e a situação considerada a dívidas deixadas também por gestores anteriores, também no ano de 2017, logo no início de janeiro, eu preparei uma notícia crime relacionado ao ex-prefeito Carlos Antônio. E essa notícia crime, como compete ao prefeito fazer protocolo também, na época foi entregue ao Eliésio Rocha, e ele preferiu aguardar e não fazer protocolo, considerando que a situação ela merecia ser averiguada com mais calma. Entretanto, pessoal, com relação a essas situações que a gente pode ver, que podem levar a inadimplência ou em algum momento de ação ou omissão, algum gestor possa ter cometido algo ilícito ou uma omissão que venha prejudicar o município tem ficado atento a isso e o Ministério Público também. Então, não é questão que o município fique ali omisso, esperando, deixando as coisas acontecer. Mesmo assim, a gente sabe que, embora os prefeitos estejam ali cuidando diariamente, tentando resolver, a gente sabe que existem essas falhas, tá certo? E é um risco que se corre no cargo, assim como os senhores vereadores e demais que exercem cargo público, né, eles são sujeitos. Então, o que eu quero que fique esclarecido aqui é que não existe uma omissão total de gestor A ou de gestor B. Não adianta a gente ficar tentando transferir a culpa. Eu acho que esse momento é o momento do município se unir, é o momento da Câmara se unir, é o momento da população se unir e todo mundo ajudar o município a crescer. Considerando também, pessoal, uma situação que tem preocupado o município, que é com relação aos descontos aí de FPM, eu ajuizei uma ação na Justiça Federal contra a União Federal, que é a responsável, né, pela Receita Federal, porque assim, a gente tem o INSS. O INSS ele é um agente arrecadador. Quem faz os descontos de FPM é a Receita Federal. E quem é responsável legalmente pela Receita Federal é a União. Eu ingressei com uma ação na Justiça Federal, exigindo isso, uma obrigação de não fazer com alguns pedidos liminares, onde nessa ação a gente pede que a Receita Federal ela esclareça que descontos são estes que o município vem tendo, que vem ocorrendo do FPM do município. Por que esses descontos realmente estão acontecendo e que a Receita Federal, que a União apresente todos os dados, inclusive qualquer processo administrativo relacionado a esses débitos do município que possam existir, seja em INSS, seja em Receita Federal ou algum outro órgão. O juiz, no último dia útil agora, ele deu um despacho e deu um prazo de 5 dias úteis para que a União Federal apresente toda esta documentação e para que ele possa se manifestar. Então, com relação a esses descontos de FPM, o município entendeu que essa era a melhor atitude a ser tomada. Inclusive, nesse processo, a gente pede também que seja apresentado a forma como esse cálculo é feito, o porquê daqueles valores e que, se esses valores tiverem sido descontados a maior, que o município que haja uma repetição desse débito, tá certo? Então, considerando, pessoal, também o que eu já tinha comentado aqui a respeito
dessas reduções de gasto que o município vem fazendo, a gente sabe que é um problema muito sério, um problema grave que o município vem atravessando, mas é um problema superável. Então, como eu falei, a gente fala muito de transparência. No tempo legal, pessoal, no tempo determinado em lei, a gente tem a publicação dos dados relacionados aos gastos públicos divulgados no site do município e mensalmente as prestações de contas elas são enviadas para esta casa, que é a Casa do Povo. Então, eu acredito que esta é uma hora de que a gente possa sintetizar mensalmente todas essas prestações de contas, que a gente possa realmente ler, que a gente possa interpretar e que mensalmente cada anormalidade, que mensalmente cada coisa encontrada que você considera que pode ter sido um gasto indevido ou um gasto desnecessário, que ele seja apresentado como forma de questionamento a quem realmente autorizou aquele gasto. Porque aí sim a gente consegue fiscalizar melhor, aí sim a gente consegue controlar melhor as contas do município. Porque geralmente o que nós vemos é algo que fica apartado. Câmara lá, população do outro lado, secretários e prefeito em outro canto. Então é interessante que haja uma união maior em prol do nosso município. Porque eu acredito que assim a gente consegue superar tudo isso. Eu acredito que assim, realmente, Bela Cruz pode se tornar uma cidade mais acolhedora, uma cidade melhor desenvolvida, uma cidade que possa acolher os nossos netos, os nossos bisnetos, né, os nossos filhos. E, enfim, que os filhos de Bela Cruz tenham o prazer de voltar para casa, tá certo? Então, muito obrigado. Caso tenha alguma pergunta relacionada à Procuradoria que eu possa responder, eu estou à disposição. Algum vereador quer fazer pergunta? Doutor Flávio? Fazendo pergunta, o nobre colega vereador Calado de São Paulo. Não é nem questão de pergunta, é mais um comentário. Porque eu acho que não tem ninguém levando a imagem de um município quebrado ou falido. As situações estão falando por si. E ouvimos aqui de todos os secretários exatamente a situação de um município que não tinha recurso nas suas áreas. Aí o doutor Flávio agora disse que o município não está bem assim. Então, o que está faltando para resolver essa situação do município? O que está faltando? Fiscalização por parte desta casa, melhor fiscalização por parte da população, porque os recursos, eles existem. Porém, o que faz com que fique com a ausência de recursos é a forma como eles são aplicados. E a forma como eles são aplicados, pessoal, geralmente a gente não vê uma análise mais detalhada, uma análise contábil por parte de um cidadão qualquer ou de uma outra pessoa apresentada à Procuradoria, apresentada ao Ministério Público, apresentada ao prefeito, apresentada ao secretário. Então, a gente tem um município que recebe recursos mensalmente. Então, eu acredito que falta uma maior fiscalização e a partir do momento em que você fiscaliza, você identifica onde que o município pode melhorar. Então, eu acredito que todo mundo pode se dar as mãos e todo mundo pode dizer, olha, vamos melhorar isso aqui. Ah, está faltando recurso para isso? Ah, vamos diminuir recurso em tal local. Vamos sugerir. Então, o que a gente precisa é disso. Então, eu acredito que com o empenho maior de todos, a gente consegue melhorar nossa cidade. Doutor Flávio, amigo, olha, eu acredito o seguinte, você cobra e está faltando fiscalização por parte da casa. Amigo, como é que você pode fazer uma administração, como eu estou aqui ao lado do prefeito, se o prefeito nunca veio aqui na casa para procurar um vereador, para sentar com um vereador, para saber, para que o vereador tome conhecimento do que ele está pensando, que forma ele vai administrar? Eu acho que o que está faltando é humildade para que possa se governar este município. Não é assim do jeito que eu sou um admirador do seu trabalho, conheço muito bem, mas não é assim. O povo vem, faz suas cobranças. Agora, se está faltando a parte administrativa, eu acredito que o senhor não venha querer jogar a culpa desta casa, porque todos aqui estão convocando o prefeito, convidando, como nós convidamos Vossa Excelência, e eu acredito que nosso trabalho está sendo feito. Saber quanto entra no município, nós estamos sabendo. Saber, me pergunte quanto está indo para a Secretaria de Saúde, eu sei. Quanto vai para a Secretaria de Educação.
Então esse é o nosso trabalho. O zelo pelo dinheiro público nós estamos fazendo. Agora, se vocês estão negligenciando uma parte e querendo jogar a culpa na casa, aí, doutor Flávio, você me desculpe. Porque, veja bem, eu não tenho nada contra o prefeito, eu, por sinal, sou amigo dele, respeito o trabalho dele, tenho amizade pessoal com ele. Agora a verdade tem que ser dita. Você está mostrando o seu trabalho, falando a verdade, como você pensa. E eu estou defendendo o Poder Legislativo, que eu conheço o trabalho de todos esses parlamentares aqui. Então, veja bem, nós estamos aqui preocupados, ficamos aqui, termina a sessão, em reunião com o sindicato, nos colocamos à disposição do povo. E onde é que está o erro, doutor Flávio? O povo vem aqui, eu cheguei a ligar para o prefeito, no dia que foi para o prefeito vir, estava uma reunião, eu concordo com ele, marcada para meia dúzia de pessoas, tinha mais de 100, entendeu? Então, doutor Flávio, existem as distorções, existe um vocabulário que eu conheço hoje no país, que o político ele é visto pelo que deixa de fazer, não pelo que faz. Nosso trabalho está sendo feito, sim. O prefeito está trabalhando, tá? Sim. Agora, é preciso que haja sintonia. Concordo plenamente com você. Porque essa sintonia, a partir de agora, deve começar a andar junto. Chegar aqui o prefeito, eu não estou... Olha, o melhor momento, para mim, eu acredito, está sendo este. De todos os meus trabalhos, senhores vereadores, senhores ex-gestor dessa casa. Por quê? Porque eu estou falando para milhões de internautas, para o povo que está aqui presente, e estou falando ao lado do prefeito, que eu queria falar para ele isso aí. Veja bem, ninguém está aqui jogando culpa. Eu gostaria de dizer para todos vocês que Bela Cruz vem carregando nas costas o município, essa marca, nobre colega vereador Egberto, que um gestor há muitos anos não chega ao final do seu mandato aqui. E agora nasceu outra marca, amigo Geri. Outra marca que vem se consolidando aqui é que um gestor não pode dar continuidade a um trabalho porque ficou um rombo, buraco, não sei o que, de outro gestor. Não, o Geri, quando chega lá na secretaria ou chega dentro de uma escola, ele vai cuidar do que tem para cuidar. Ele provou isso aqui. Então, doutor Flávio, eu acredito o seguinte, que cada um de nós somos responsáveis pelo aquilo que nós abraçamos para fazer. Se você é advogado, é porque você tinha vocação e você vai cuidar da advocacia. Eu sou engenheiro, no dia que eu sair daqui, eu vou cuidar do meu campo. Está entendendo? Eu não estou aqui para jogar culpa em A ou B, não. Eu acredito que o povo entende muito bem, e está entendendo e vai entender o que eu vou dizer. Então, é preferível que nós nos unimos, concordo plenamente com Vossa Excelência, com um amigo, é uma pessoa que eu tenho admiração, você sabe que eu gosto pessoalmente de você. Agora, não sou obrigado a concordar com as suas palavras, não generalizando, parte delas. Então, muito obrigado. Realmente... Pois não, nobre colega Vilemar, o vereador Vilemar, fazendo perguntas. Não, responde os dois juntos. Boa tarde. Dizer para o doutor Flávio que no início da gestão do Cachimbão, eu acho que também ele não teve zelo pelo nosso município. Porque deixou contratar além do limite, né? De 54 para 64. Então ele não teve zelo pelo nosso município. Qual foi o zelo que você teve? A empresa do INSS lesou o nosso município, né? Foi o que foi dito aqui. Uma secretaria também que ele sabia que ia dar prejuízo ao nosso município foi criada aqui, mandada pelo Cachimbão. E mais o aumento do secretário. Então ele não tem zelo pelo nosso município. Como é que ele recupera a Câmara de Vereadores? Eu queria responder, pessoal. Talvez eu tenha sido mal interpretado. Eu não quis dizer que essa culpa é uma culpa da Câmara. Eu falei de forma genérica que precisa de um maior empenho de Câmara, população e município. Quando se fala, por exemplo, com relação à ausência de zelo nisso ou naquilo, eu quero que entenda que eu não exerço um cargo onde eu tenho as funções, onde eu sou gestor. Então, eu opino.
desde 2014, quando eu entrei nesse município, eu venho oferecendo pareceres, eu venho dando opiniões, e se forem verificar, sempre opinei pela redução das contratações, sempre opinei pela redução dos gastos, sempre opinei por todas essas situações que trazem benefícios para o município. Então, eu não estou aqui jogando culpa em A ou jogando culpa em B. Eu estou dizendo que todos nós temos a nossa parcela de culpa. E o que eu concordo, claro, que conheço inclusive o trabalho dos senhores, porque já venho acompanhando há algum tempo, há alguns anos, e eu sei, claro, que os senhores estão empenhados. Eu sei disso. Porém, o que eu digo é que falta um pouco mais desta casa, da população e da gestão. Então, falta um pouco de todos. Eu acredito que a gente pode se doar mais. Então, é dessa forma que eu entendo. Porque, assim, eu não estou aqui, claro, para jogar culpa em ninguém, como eu já falei. Talvez a minha fala ela não tenha sido interpretada da forma como deveria. Mas o que eu entendo é justamente isso. Eu acredito que a partir de agora a gente pode realmente dar as mãos e a gente pode se ajudar mais. Fazendo pergunta, o nobre colega vereador, professor Alexandre. Bom dia, doutor Flávio. Na verdade, é uma colocação, né? Uma afirmação complementando aqui as palavras do nosso presidente Ribeiro Neto. Ou seja, nós que somos vereadores, nós sabemos quais são os problemas que as comunidades enfrentam, quais são os problemas que circulam lá, que estão lá todos os dias, certo? Eu não concordo quando você disse que nós poderíamos melhor fiscalizar, tá? De certa forma não concordo, por quê? Porque nós não tínhamos, vou usar esse termo agora, até esse exato momento, essa abertura, tá bem? Nós não tínhamos. Bom seria que desse momento em diante, os 13 que estão aqui possam ter essa oportunidade de conversar com o prefeito, porque até então a gente não, eu particularmente não conversei depois de 5 meses, a gente nunca encontra o senhor prefeito, tá bem? Não estou aqui me ausentando, enfim, falando que não devia, é a verdade, tá ok? E uma outra coisa, se o executivo chega lá na comunidade do Riacho, pertencente ao nobre colega vereador Alexandre, eu particularmente acredito que a pessoa mais indicada para ele procurar seria o Alexandre. Porque o Alexandre sabe quais são os problemas de lá. Não seria o prefeito ir para a casa de uma outra pessoa, tá? Para tentar saber o que está acontecendo, porque ele não vai conseguir nada. E vai conseguir informações particulares, mas nunca o que está acontecendo na comunidade. Tá bem? Então esse é um outro problema que eu vejo que está acontecendo no município, já aconteceu em algumas localidades. Isso é um fato que as comunidades sabem, as comunidades comentam, tá? Não aconteceu simplesmente por uma, duas ou três vezes. Então quem sabe o problema dali é o povo e o vereador que está ali. E não, eu vou usar esse termo, cabo eleitoral, que vai simplesmente conversar com o prefeito e puxar para ele próprio e não para o povo de modo geral. Tá ok? Então eu queria só ressaltar aqui, para finalizar minhas palavras, que eu não tenho nada contra o senhor prefeito, Osmar Neto, muito pelo contrário, muito pelo contrário, eu tenho admiração, mas que é preciso que essas correções sejam feitas, tá? Que a Câmara, ela passe a ser vista, tá? A Câmara é uma casa independente da Prefeitura, todos nós sabemos, temos essa consciência, mas é preciso haver esse link entre Prefeitura e Câmara para que as coisas comecem a dar certo. E como falou aqui alguns dos secretários, o nobre Jerico, uma pessoa que eu admiro bastante, tá? A Mara também e outros. Ou seja, é preciso haver o quê? É preciso haver essa junção entre Câmara e Prefeitura. Então só assim os problemas poderão ser resolvidos. Mas se nós continuarmos da forma que estamos, Prefeitura lá e Câmara aqui, o povo vai continuar sofrendo e nós não chegaremos a lugar nenhum. Tá bem? Então, prefeito, por favor, quando você procurar as comunidades, que procura o vereador. Porque um cabo eleitoral, ele só vai falar sobre ele, sobre o particular dele, e não da comunidade de modo geral. E eu acho que todos nós passamos por esse problema aqui na gestão atual. Então, muito obrigado. Quando eu falo sobre
Quando eu falo sobre essa parte, eu só queria lembrar que eu quero me referir a muito mais além do que os problemas. Eu quero me referir à prestação de contas. Eu me refiro a uma melhor verificação da lei orçamentária anual. Eu me refiro, por exemplo, ao plano plurianual, que eu acredito que a gente pode sim dar uma olhada, olhar melhor esses casos. Porque a gente não pode ficar só nesses problemas, porque como eu sempre digo, a gente tem tantos problemas diários que geralmente o secretário ele passa o dia a dia resolvendo problemas pontuais e não tem tempo para planejar. Então nós temos uma lei orçamentária anual que a gente tem que ver se aquilo está sendo aplicado daquela forma. Nós temos um plano plurianual que ele é para ser discutido e a gente vê uma ausência da população, do povo em geral, sim, nessas discussões. Então eu acho que o problema, quando eu falo nessas ausências ou nessas omissões, eu me refiro a algo muito mais além do que os problemas pontuais do dia a dia do município. Então eu reconheço o trabalho dos senhores e não quis de maneira alguma dizer que não está havendo trabalho ou que falta digamos que o serviço, a função está sendo prestada de forma ineficiente ou algo do tipo, longe de mim falar isso, mas o que eu me refiro é um melhor acompanhamento das contas públicas, o melhor acompanhamento, porque se você acompanhar, você conhece, se você conhece, você sabe opinar e você pode sugerir. Então o que o município precisa é de ajuda neste sentido. Foi nesse sentido que eu quis me referir. Senhor Procurador, mais algum vereador fazendo pergunta? Senhor Procurador, olha, eu acho que a parte principal é a harmonia entre Câmara e o senhor prefeito, porque não adianta se fiscalizar e se manter uma distância do executivo, como todos os vereadores aqui eu acredito que estão sentindo essa dificuldade, essa carência, senhor prefeito. Então você, como ex-gestor dessa casa, como prefeito, hoje todo mundo gosta de você, ninguém tem nada contra você. Agora a verdade, ela tem que ser clara, é aqui nesta casa. É para que o povo saiba que nós estamos fazendo a nossa parte também, senhor procurador. Então vejam bem, nós estamos aqui à disposição, o povo vem para cá, a casa do povo, nós recebemos, estamos de portas abertas. Agora, eu acredito que nós estamos reunidos, fazendo um trabalho, vamos traçar um plano, procura o senhor prefeito, não encontra. É o que está reclamando aqui os vereadores, senhor prefeito. Nós vamos falar com quem? Aí o senhor tem 9 ou 10 secretarias. O secretário responde com sua autorização. E aí onde é que fica o nosso trabalho? Onde é que vai parar nosso trabalho? Então é isso, senhor procurador. Olha, você é uma pessoa da qual eu já acabei de falar, que eu o admiro muito. Mas é preciso, senhor procurador, que você compreenda que essa distância está impossibilitando, inviabilizando, hoje talvez até um desenvolvimento nos trabalhos, no andamento da administração pública do nosso município. Né? Essa é a verdade. É isso que eu sinto. Os vereadores me procuram, falou com o prefeito, não. Eu estou com um problema na minha comunidade, sou prefeito. E aí a gente quer falar com o secretário, tem que ser com autorização do prefeito. Já hoje eu tive um problema desse. Com essa relação, um buraco que está tendo lá no ramal, lá no Pedro Passo, eu fui procurar o chefe da limpeza, o Celino, ele falou que estava dependendo de uma peça, que essa peça estava dependendo da senhora secretária e estava tendo dificuldade de pegar a peça lá na empresa onde tem a licitação do município. Ganhou a licitação. Então são os entraves, senhor prefeito, que tem que ser conversado, tem que ser questionado entre nós vereadores, evidentemente que todos trabalham pelas comunidades, e a administração. Então, senhor secretário, senhores secretários e senhor procurador, é preciso que Vossa Excelência tome conhecimento, converse mais com os senhores vereadores e possa fazer seu trabalho, que a gente possa concordar com você. Meu amigo Parcelo, eu gostaria de pedir um amigo que entenda, não é faltando com elegância, mas é a parte regimental que não pode ser falado das galerias
Tá entendendo? Não pode. Pois é, mas não pode. Não pode. Uma outra oportunidade, eu peço que o amigo entenda que regimentalmente, pegue o regimento da casa, tá certo? O amigo vem quantas vezes quiser. Realmente existe isso.